Fala galera, hoje é dia de Invencível, volume 17. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley e Cory Walker no ano de 2012. O 17º arco de Invencível é chamado originalmente de What's Happening, ou, numa tradução literal, o que está acontecendo. E o foco principal aqui é a história paralela entre Rex e Amanda na dimensão dos Flaxans, mostrando o que aconteceu lá e atualmente o que está acontecendo. O volume 17 contém as edições de número 91 até a número 96. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no lado oculto da Lua, onde estava a agora danificada nave Viltrumita e Trag estava no meio dela, sozinho. Eve aparece, tendo sido teletransportada por Cecil até lá. Ela quer saber o que aconteceu e onde está o seu namorado. E obviamente Trag não fala o que realmente aconteceu. Tudo que ele diz é que eles foram atacados pelo Dinossauros, que levou Mark, e ele não sabe para onde. Ou seja, agora Eve acredita que o Dinossauros os traiu e que Mark foi sequestrado. Enquanto isso, na Terra, Zandale Randolph, o Bulletproof e agora o novo Invencível, estava com a sua namorada Carla explicando os motivos da sua mudança de visual. E Carla fica desconfiada ao saber que Zandale estava ajudando uma mulher, acreditando que ele a está traindo mais uma vez. Mas Zandale diz que não é nada disso e promete que vem tentando ser uma pessoa melhor para ela. Na base dos dinossauros, Mark estava recuperado, mas confuso com tudo que está acontecendo. O Dinossauros voltou à sua forma humana de David Anders e também estava confuso com toda a situação. Inclusive, ele fica surpreso ao saber que a sua contraparte, até então vista como pura maldade, tem feito algo de bom para as pessoas e talvez nem seja mais um vilão. E Mark até mesmo compara o Dinossauros com o seu irmão Oliver, que não é uma má pessoa, mas é uma pessoa movida mais pela lógica do que pela emoção. Enquanto isso, Allen e Oliver tinham feito uma visita ao Tech Jacket e acabaram se envolvendo numa luta contra uma criatura alienígena. Felizmente, eles recebem a ajuda surpresa de Eve Atômica, mas ela estava ali para contar o que aconteceu com Mark e pede ajuda. Ela também pede ajuda a Zandale, interrompendo o encontro que ele estava tendo com Carla, o que a deixa furiosa. No esconderijo do Dinossauros, Mark quer que David se transforme para ele saber o que aconteceu na nave Viltrumita. Mas David não queria. Então Mark começa a contar como é o processo de criar uma história em quadrinhos. E entediado, David volta a dar lugar ao Dinossauros, que agora estava completamente recuperado. Acontece que toda vez que ele volta à sua forma humana e depois volta para sua forma de monstro, ele se restaura, como se fosse um reset do seu corpo. Agora, recuperado mais uma vez, o Dinossauros explica o que aconteceu na nave Viltrumita. Mas Mark acha tudo muito estranho, se perguntando por que Trag iria querer matá-lo do nada. Mas antes da conversa continuar, o Dinossauros é atacado por Zandale como o Invencível. Ele encontrou a base graças a Allen, que tinha ido ali um tempo antes. Eve aparece logo em seguida, feliz por Mark estar bem. Oliver e Allen aparecem também e, apesar de Mark tentar explicar, todos estavam com sangue quente e não escutam. Mark então decide se juntar à luta na intenção de fazer todos pararem. Mas, para surpresa de todos, ao dar um golpe em Allen, Mark tem o seu braço simplesmente destroçado com o impacto do seu próprio soco. Mark é levado até a Agência de Defesa Global, onde recebe tratamento, passando por cerca de 11 cirurgias para garantir que o seu braço seja completamente restaurado. Apesar de Mark ter sobrevivido ao vírus, ele está sofrendo com outro efeito colateral, a perda quase total dos seus poderes.
E essa perda pode ser temporária ou permanente. Pelo menos agora, Mark conseguiu explicar a situação com os dinossauros, e aparentemente foi perdoado pelas suas ações. Cecil decidiu respeitar a decisão de Mark de ter libertado dinossauros, mas ele alerta que as ações da criatura, sejam boas ou ruins, são agora sua responsabilidade. A conversa é interrompida por um alarme. Era o Octoboss, que estava atacando a Agência de Defesa Global para conseguir uma tecnologia na esperança de poder voltar para o seu planeta. Mark, de forma instintiva, se prepara para a ação, mas não consegue, já que não tem mais os seus poderes. Então Eve usa os seus próprios poderes para proteger Mark e Cecil. Cecil entra em contato com Rex, o mandando enviar todos os heróis para lá. E Rex, enquanto jogava videogame, já tinha providenciado tudo. Ele deixou os Capes e a Wolf Corps em alerta e enviou todos os Guardiões do Globo para o ataque, incluindo Zandale, que continua atuando como o Invencível. E juntos, os Guardiões do Globo conseguem derrotar o Octoboss. Com tudo mais tranquilo agora, o robô parabeniza a garota monstro pela sua atuação, mas ela responde com hostilidade, o julgando por estar seguro na sua sala jogando videogame ao invés de entrar em ação pessoalmente. E Rex responde que é porque às vezes ele não sabe de que lado ela tá. Então Amanda, irritada, responde destruindo o autômato do robô. Isso assusta a todos. E Brit chega a perguntar o que aconteceu com eles, já que antigamente eram tão próximos. Acontece que muita coisa aconteceu com os dois quando eles foram para a dimensão dos Flaxans. Quando eles atravessaram o portal, o robô foi pego de surpresa pelo fato dos outros Guardiões do Globo não terem ido também. Sendo assim, diante da desvantagem numérica, robô e garota monstro se renderam ao exército inimigo. Eles foram levados para uma cela, e Rex percebe que como Amanda não tinha saído da sua forma de garota monstro e ele não tinha saído do seu autômato, os Flaxans provavelmente estavam pensando que ela era um monstro irracional e que ele era um companheiro mecânico. Sendo assim, eles decidem usar isso ao seu favor. Eles permaneceram daquele jeito, sempre tentando manter esse disfarce, até que um dia, um Flaxan prisioneiro é posto na mesma cela que eles. De volta ao presente, Eve leva Mark para casa, e Mark se sente desconfortável e inútil diante de tudo que aconteceu. Ele não conseguiu ajudar na luta contra o Octoboss. Ele tem medo de não conseguir os seus poderes de volta e declara que não é mais o Invencível. Ele pode nunca mais voltar a ser o Invencível outra vez. Enquanto isso, o atual Invencível, Zandale Randolph, volta para casa, onde Carla estava esperando, furiosa. Acontece que eles estavam prestes a receber a visita dos pais de Zandale, e ela não sabia cozinhar direito. E como a campainha já estava tocando, tudo que deu para Zandale fazer foi usar os seus poderes para limpar a casa em questão de segundos. Assim, eles recebem os pais de Zandale, e a reunião não é muito agradável. Primeiro porque a comida não estava boa, mas principalmente por causa das constantes comparações que os seus pais faziam entre Zandale e o seu irmão Tyrone. Aparentemente, Tyrone era um cientista bem-sucedido, o que dava muito orgulho aos pais, mas também gerava comparações com a profissão de Zandale, que era oficialmente um artista. Além disso, os pais de Zandale acreditavam que Tyrone era o Bulletproof. E Zandale não conta a verdade, porque a verdade iria arrasá-los. Na base dos Guardiões do Globo, Brit e Cecil partem depois de uma reunião com Rex, que retoma os seus trabalhos. Mas quem aparece logo em seguida é Amanda, pedindo desculpas pela discussão que tiveram antes. Só que Rex parece esperar desculpas por outra coisa. E Amanda diz que não tem mais nada para se desculpar. Rex quer esquecer tudo o que aconteceu entre eles e seguir em frente. Mas Amanda pergunta se ele realmente quer que ela esqueça tudo o que passaram. Acontece que, quando estavam na dimensão dos Flaxans, algum tempo depois do prisioneiro chegar, chamado Squin, ele foi posto na mesma cela, e Rex acabou fazendo amizade com Squin, que lhe ensinou o idioma daquela dimensão.
Certo dia, Amanda comenta que aparentemente o cinto que Rex lhe deu não estava funcionando, porque eles não envelheceram nada desde que eles chegaram naquela dimensão. Mas o cinto estava funcionando perfeitamente. Acontece que naquela dimensão o tempo funciona de forma diferente para eles. Da mesma forma que os Flaxans envelhecem de forma acelerada quando vão para a Terra, os dois estavam envelhecendo de forma lenta ali. Inclusive, naquele momento, já tinham se passado 4 anos desde que eles chegaram na dimensão dos Flaxans e estavam presos. Mas de aparência, eles não envelheceram nem um dia praticamente. Então, no presente, Amanda desabafa. Eles não ficaram só 12 anos na dimensão dos Flaxans como eles diziam. Isso foi só na aparência. Eles ficaram literalmente por 700 anos naquela dimensão. E durante esse tempo, eles ficaram juntos, se conheceram como ninguém mais pode conhecer outra pessoa. Eles se amaram. Mas, segundo Amanda, Rex jogou tudo fora por causa de um único erro. E isso ela nunca vai esquecer. Depois de um tempo presos, os Flaxans levaram Amanda para servir de escrava do próprio imperador, enquanto Rex e Squin continuaram presos na sua cela. E os dois começaram a criar um plano que levou 20 anos para ser concretizado. Eles conseguiram se libertar e chegaram até a sala do trono dos Flaxans, mas falharam na tentativa de matar o imperador. Como resultado, Squin foi morto. E Rex e Amanda agora foram identificados como verdadeiros terráqueos. E eles foram transportados para outro local. Mas isso também era parte dos planos de Rex. Nesse intervalo de 20 anos que esteve separado de Amanda, Rex aprendeu bastante sobre os Flaxans com Squin. Ele aprendeu que o motivo dos Flaxans invadirem outras dimensões é porque eles buscam por escravos. Os Flaxans são uma raça guerreira, então as outras tarefas são delegadas aos escravos que capturam nas suas invasões a outras dimensões. Eles tentaram invadir a Terra na primeira vez em busca de escravos para trabalhar na extração de minerais, mas eles foram devastados pelo Omni-Man. A destruição que Nolan causou na dimensão dos Flaxans custou gerações para eles conseguirem se recuperar. Desde então, o Omni-Man ficou conhecido ali como o Destruidor. Nessa nova invasão, os Flaxans foram para a Terra na intenção de conseguir escravos para justamente reconstruir a cidade de Claxia, a capital do Império que foi destruída pelo Omni-Man. Como décadas ali para eles são como semanas na Terra, por isso eles não vão morrer de velhice tão rapidamente, então com o tempo ao seu favor, o plano de Rex pode demorar eras, mas vai dar certo. Com a força do robô e da garota monstro, eles conseguem começar a reconstruir Claxia sozinhos, e isso chama a atenção, não só do Império Flaxan, mas também dos escravos. Os feitos do robô e da garota monstro começam a circular pelo povo, não só sobre a reconstrução de Claxia, mas também o fato deles terem atacado o imperador e terem sobrevivido. Com isso, os Flaxans começaram a levar mais a sério a reconstrução da capital e enviaram mais mão de obra escrava para ajudar os dois no trabalho. Só que como os escravos também odiavam o Império, eles se unem ao robô e à garota monstro. Com o tempo, a quantidade de escravos ultrapassava a dos soldados e todos eram leais a Rex e Amanda. Assim, depois de gerações, eles conseguiram reconstruir Claxia com túneis subterrâneos. E então, com um exército rebelde ao seu lado, eles começaram uma guerra contra o Império. De volta ao presente, na Terra, um culto tinha sido formado em Londres pelas mesmas pessoas que idolatravam o saco de lixo e o chapéu de formatura que tinha caído misteriosamente do céu, sem saberem que isso era coisa do Invencível. Mas uma reunião desse culto acaba sendo interrompida quando um portal se abre e todos são atingidos por uma explosão, que inclusive mata o líder do culto. Aparentemente, os Flaxans estavam de volta. A invasão em Londres é noticiada no mundo todo, e Mark queria ajudar, mas ele ainda estava sem os seus poderes, e Eve não queria deixá-lo sozinho.
Na casa de Zandale Randolph, ele ainda estava com seus pais, mas diante dessa invasão, ele precisa sair. Só que como seus pais não sabem que ele é um super-herói, ele diz que está indo para uma reunião urgente numa galeria de artes. Os seus pais o criticam, desmerecendo a carreira artística de Zandale, mas ele ignora e vai embora, enquanto Carla fica indignada com as atitudes dos sogros. De qualquer forma, Zandale veste o uniforme de Invencível e vai até a base dos Guardiões do Globo. Ali, Rex se recusava a acreditar que os invasores eram os Flaxans. Ele não queria aceitar que isso era verdade, depois de tudo que eles fizeram naquela dimensão. Mas mesmo com essa negação, ele não deixa de fazer o seu trabalho e já mobiliza as equipes. Os ativistas estavam no local e os Guardiões do Globo são enviados imediatamente. E em Londres, eles confirmam, eram realmente os Flaxans. Amanda teoriza que eles possam ser Flaxans de algum outro universo, onde eles não os derrotaram. Mas independente disso, eles precisam conter aquela invasão. O problema é que depois de um tempo de luta, todos começam a ser derrubados por rajadas de energia. E o responsável pelo ataque era um Flaxan imenso, com seu corpo tão robusto quanto o da garota monstro. Diante desse Flaxan, Rex fica incrédulo ao vê-lo ali. Ao mesmo tempo, Eve vê que finalmente está na hora de entrar em ação. Eve voa até o Pentágono para tentar ser teletransportada para Londres, enquanto Mark, sem os seus poderes e frustrado, é obrigado a ficar em casa. Para piorar, os Capes, a Wolf Corps e o Tech Jacket não podiam ajudar porque estavam enfrentando outros inimigos naquele exato momento. Dessa forma, enquanto Zandale tentava resistir sozinho aos ataques, ele recebe o reforço surpresa de um exército de robôs. Enquanto seus autômatos ajudam a enfrentar os soldados, o Rex enfrenta o inimigo maior, que parecia ser o líder do exército Flaxan. E Rex tenta entender como ele dominou a dimensão dos Flaxans depois que eles partiram e levou os Flaxans de volta aos antigos costumes de guerra. Acontece que, no passado, enquanto estavam na dimensão dos Flaxans, Rex e Amanda lideraram escravos contra o Império, junto com um grupo rebelde. Nisso, 3 séculos já tinham se passado desde que Rex e Amanda chegaram ali. E depois de tanto tempo, Amanda finalmente viu que o seu corpo estava envelhecendo, confirmando que o cinto de Rex realmente funcionava. Mas quanto mais o corpo de Amanda envelhecia, mais o corpo da garota monstro ficava fraco. Mas de qualquer forma, Amanda sentia saudades da Terra. Mas Rex não queria arriscar voltar naquele momento, nem para uma visita, porque como dias na Terra seriam anos naquela dimensão, se eles voltarem agora, a dimensão dos Flaxans estaria totalmente diferente quando eles estivessem de volta, e eles teriam mais invasões. Era difícil, mas eles tinham que ficar ali até o fim. Rex diz que Amanda poderia tentar aprender o idioma dos Flaxans, porque assim ele não seria a única pessoa com quem ela se comunicava. Mas mesmo depois de 300 anos, Amanda não conseguiu aprender o idioma. Rex é um gênio, mas ela não. E o idioma tinha sons que ela nem sabia como fazer. De qualquer forma, Rex garante que aquela situação era temporária e que eles eventualmente voltariam para a Terra. E ele estava feliz por passar por essa jornada ao lado de Amanda. Ela corresponde a esse sentimento, mas o momento é interrompido por um Flaxan aliado que convoca Rex para uma nova batalha. No presente, na Terra, os Guardiões do Globo estavam começando a se recompor, enquanto Zandale tentava impedir que os escombros atingissem os civis. O que ele não percebe é que mais alguém estava ajudando. O próprio General Craig estava ali, ajudando os terráqueos, mas de forma discreta. Os Guardiões do Globo inconscientes são levados para um local seguro, enquanto os outros, como OutRun e Best Tiger, continuavam lutando contra os invasores. O robô continuava enfrentando o monstruoso Flaxan e corre até uma inconsciente Amanda, na esperança de despertá-la. E nisso ele diz que ainda a ama.
No passado, Rex e Amanda finalmente admitiram os seus sentimentos um pelo outro. Isso fez a relação entre os dois ficar ainda mais forte. Eles continuaram comandando as forças rebeldes na guerra, que durou séculos. E agora eles nem tinham mais a urgência de voltar para a Terra. Desde que eles permanecessem juntos, eles ficariam ali para sempre. Depois de séculos de batalha, a guerra acabou. As forças de Rex e Amanda foram vitoriosas. Os escravos receberam a oportunidade de voltar para suas dimensões de origem, mas a maioria decidiu ficar, já que viviam naquela dimensão por gerações. O amor que Rex sentia por Amanda crescia cada vez mais, e uma das características que ele mais admirava nela era sua compaixão por todos. O problema é que isso incluía os seus inimigos, e isso deveria tê-lo preocupado naquela época. No presente, o gigantesco Flaxan aparece para atacar Rex, mas nesse momento, Amanda, que ouviu tudo quando estava caída, se levanta e contra-ataca. O golpe, inclusive, remove o elmo do Flaxan inimigo, e o Flaxan então fala. Ele sabe a língua dos terráqueos e diz que ele é a prova viva que a tentativa deles de destruírem o seu povo fracassou. E para piorar, ele revela o seu rosto. Um rosto bem parecido com o da própria Garota Monstro. Porque esse é Monax, o filho da Garota Monstro. Monax foi criado pela família real Zaxxal. E agora ele quer vingança por tudo que fizeram ao seu povo. Acontece que depois que as forças de Rex e Amanda venceram a guerra, Rex foi escolhido para ser o novo imperador dos Flaxans, e ele aceitou. Rex e Amanda passaram a governar juntos aquela dimensão. Eles tinham todos os recursos necessários para voltar para a Terra, mas decidiram ficar e garantir que os Flaxans se tornariam uma sociedade que jamais recorreria a recursos como escravidão e invasão. Por muitas décadas, o reinado de Rex e Amanda trouxe paz, e eles foram felizes. Mas com o tempo, atritos começaram a acontecer, principalmente pela natureza piedosa de Amanda. Acontece que a família real Zaxxal tinha sido aprisionada depois do fim da guerra, e isso já durava 15 anos. Rex se recusava a executá-los para não torná-los em mártir, só que, por influência de Amanda, ele demonstrou piedade e os libertou. Com o passar dos anos, Rex ficou cada vez mais focado no seu trabalho e passou a dar cada vez menos atenção a Amanda. E pior que isso, a deixava de fora dos assuntos políticos. Essa exclusão a deixava frustrada. Isso piorou quando ela descobriu que Rex estabeleceu uma restrição de acesso à família Zaxxal. Eles não teriam acesso às cidades, trabalhando apenas nos desertos e nos campos de mineração. Rex dizia que era por segurança, já que as pessoas ainda odiavam os Zaxxals e até mesmo tentavam matá-los quando eles iam para as cidades. Fora que ainda tinham opositores ao seu reinado, que queriam a volta do governo da família real Zaxxal e até mesmo queriam a volta do trabalho escravo. Rex não queria deixar isso acontecer, mas Amanda não concordava com as suas decisões. Por causa disso, ela mesma ajudou os Zaxxals. E para sua surpresa, os Zaxxals aprenderam a falar o seu idioma. Para Amanda, que mesmo depois de séculos não conseguiu aprender o idioma dos Flaxans, isso foi uma grata surpresa. Ela podia conversar com outra pessoa, além de Rex agora. O problema é que essas atitudes deixam Rex furioso, e os dois discutem. Com opiniões conflitantes de como as coisas deveriam ser feitas em relação aos Zaxxals, Rex e Amanda acabam se separando. Eles ficaram décadas separados, e até que Amanda voltou na celebração de 100 anos da derrota dos Zaxxals. Foi quando Amanda e Rex reataram o relacionamento, mas as coisas estavam diferentes. Acontece que nesse período que Amanda esteve afastada, ela conviveu com os Zaxxals e se aproximou deles. O problema então aconteceu quando uma força liderada pelos gêmeos Zul e Zal da família Zaxxal invadem, atacando e usurpando o trono de Rex. E quando Rex ordena que a Garota Monstro mate todos os Zaxxals,
ela se nega. Amanda ajuda os Axals na verdade. Ela trai Rex e ajuda os Axals a recuperarem o trono. Rex e os seus aliados foram presos e Amanda ficou com os Axals por anos. E nesse período em que Amanda esteve longe e esteve sozinha, ela se aproximou de uma dos gêmeos Zaxals, a mulher chamada Zal. E elas tiveram um relacionamento e tiveram relações, enquanto Amanda estava na sua forma de monstro. Durante todo esse tempo que esteve preso, Rex refletiu sobre as suas ações e percebeu os erros que cometeu tanto com o povo como com Amanda. Ele escrevia cartas para Amanda. Ele entende porque ela fez o que fez e espera que ela o perdoe por não ter dado a atenção que ela devia e por todas as suas decisões erradas. Mas então, certo dia, Amanda invade a cela pedindo ajuda de Rex. Ela diz que ele estava certo sobre os Axals. Eles pretendiam voltar com as invasões e com a escravidão. Sendo assim, mais uma vez, Rex e Amanda montam um exército rebelde e realizam um novo golpe de estado, conseguindo retomar o poder mais uma vez. Mas os gêmeos Axals nunca foram encontrados. Depois dessa guerra, Amanda se desculpa com Rex e ele se desculpa com ela também. Eles prometem que tudo seria diferente agora, mas Amanda sabia que tinha cometido um erro terrível. O que ela não sabia era que o seu erro tinha gerado um filho. Enquanto está na sua forma de monstro, a biologia de Amanda é masculina. Ou seja, a mãe daquele Flaxan diante de Amanda e Rex no presente ali era Zal. E o pai era a própria garota monstro. Amanda não sabia que tinha um filho e fica chocada ao descobrir isso, mas era tarde demais. Monax herdou a força da garota monstro e usou isso para dominar a dimensão dos Flaxans, reestruturando a sociedade ao comando da família real dos Axals. Tudo isso depois que Rex foi embora. Agora, Monax quer fazer com a Terra o mesmo que Rex e Amanda fizeram com a sua dimensão. Ele quer dominar aquele mundo e destruir tudo. Mas os Guardiões do Globo estavam recuperados e não vão deixar que isso aconteça tão facilmente. Depois que retomaram o poder na dimensão dos Flaxans, Amanda contou para Rex o que fez, a relação que teve com Zal. E o fato de que Amanda teve relações com outra pessoa deixou Rex devastado. Um tempo depois, Rex vai até Amanda, revelando que escolheu um sucessor. Eles estabeleceram a paz e os Zaxals perderam completamente a força. Agora, tudo que restou ali foram memórias dolorosas. Sendo assim, Rex decide voltar para a Terra e Amanda concorda, sem questionar. Enquanto eles se preparavam para voltar, eles combinam que não vão revelar para os outros que ficaram na dimensão dos Flaxans por quase 700 anos. Por isso falam que foram só uns 12 anos, que é a idade que eles aparentam ter envelhecido. Mas enquanto eles combinam isso, um Flaxan aparece e fala algo para Rex, e ele vai atender isso antes de partir. Amanda, como não aprendeu o idioma dos Flaxans, não sabe do que se trata aquela conversa. De qualquer forma, depois disso, os dois se preparam e atravessam um portal de volta para a Terra, onde tinha se passado 10 meses. Mas eles, de fato, viveram por 700 anos lá. No presente, Rex assume a liderança naquela batalha, conseguindo usar os conhecimentos táticos que adquiriu com os seus séculos de experiência, para conseguir conduzir os Guardiões do Globo para uma vitória. Dessa forma, os heróis conseguem vencer os Flaxans, enquanto Robô e Garota Monstro derrotam e imobilizam Monax. A batalha estava vencida, mas Monax se recusa a se render. Ele diz que nunca vai perdoá-los pelo que fizeram, os chamando de monstros. Amanda então deixa Monax desacordado e ele é levado sob custódia da Agência de Defesa Global. Depois da batalha, com tudo resolvido, Zandale volta para casa, com ferimentos e um braço quebrado. E ele chega comentando com Carla que isso daria uma boa desculpa para eles evitarem os seus pais da próxima vez. O problema é que os pais de Zandale ainda estavam lá, e agora
ele lhes deve uma explicação. Na casa da família Grayson, Mark ainda estava frustrado e acaba brigando com Allen e Oliver por eles não terem ido ajudar a conter a invasão dos Flaxans. Mas eles estavam ajudando o Tech Jacket contendo outra ameaça fora do planeta, e por isso eles ficaram sem comunicação. De qualquer forma, Allen e Oliver estão ali para se despedirem agora. Com Mark bem e longe das mãos dos Viltrumitas, era hora de voltar para Thalescria. E a sós, Oliver pede desculpas ao irmão. Ele quase matou Mark, numa tentativa de fazer algo que ele achava ser um bem maior. E ao perceber que quase o perdeu, Oliver chora e finalmente entende o sentimento dos terráqueos de perder um ente querido. Diante desse sentimento, ele percebe os erros das suas ações. Dessa forma, os irmãos se abraçam e finalmente se entendem. Depois disso, Allen e Oliver deixam a Terra e Eve volta para casa a tempo de se despedir também. Ela não conseguiu chegar a tempo de ajudar na batalha, o que a deixou meio frustrada e, sem muito o que fazer, eles só decidem aproveitar o resto do dia juntos. Enquanto isso, Trag tirava satisfações com o General Craig. Ele viu o que Craig fez e não gostou. Craig foi contra as ordens de não interferir com os assuntos da Terra, e Craig se desculpa. Ele diz que não tinha intenções de desobedecer, mas fez isso porque tinha uma mulher em Londres, em perigo, que esperava um filho dele. Trag diz que Craig engravidou uma dúzia de mulheres em todo o mundo, porque ele se importava com uma agora. Então Craig diz que é porque ele a ama. Ele ama todas essas mulheres. Depois de um momento íntimo entre os dois, Mark e Eve falam sobre as suas inseguranças. Mark, por causa da sua perda de poderes, está mais fraco e até mesmo sem resistência física. E isso o deixa inseguro com a sua performance. E Eve se sentia insegura pelo seu aumento de peso. Então um entendia o outro. Fora isso, Mark estava preocupado com outro assunto. Ele quer ir ver o Dinossauros, que deixou sozinho desde que perdeu seus poderes. Acontece que sem Mark para influenciá-lo e guiá-lo positivamente nas suas ações, Mark se preocupa com o que o Dinossauros pode estar fazendo. Na Agência de Defesa Global, Amanda, acompanhada por Rex, vai falar com Monax, agora preso. Ela afirma que não fazia ideia que tinha engravidado Zal. Ela nem sequer sabia que a sua forma monstro era capaz de fazer isso. Se ela soubesse que Zal estava grávida, ela nem teria deixado a dimensão dos Flaxans. Mas infelizmente Monax não quer ouvir mais nada que ela tenha a dizer. Sendo assim, Amanda e Rex deixam a cela. Diante de tudo que aconteceu, eles finalmente conversam e se entendem. Rex afirma que tudo o que aconteceu, incluindo a relação de Amanda com Zal, foi culpa dele. Foi ele quem tomou a decisão de ir para a dimensão dos Flaxans. Foi ele quem aceitou governar aquela dimensão depois do fim da guerra. Foi ele quem se corrompeu por esse poder. As ações de Amanda foram consequências do que ele se tornou. Mas Rex afirma que ele não quer, nunca mais, ser aquela pessoa. Assim, os dois se reconciliam e se beijam. Tava tudo bem agora. Mas tinha um detalhe que Rex não contou para Amanda. Quando eles estavam se preparando para voltar para a Terra e aquele Flaxan chamou por Rex, Amanda não entendeu o que ele tinha falado. Mas acontece que ele disse que encontraram a localização dos Zaxxal e foi confirmada a gravidez daquela mulher. Rex sabia, esse tempo todo, da existência de Monax, mas manteve isso em segredo. E ao invés de contar para Amanda, ele ordenou que os seus homens eliminassem toda a linhagem dos Zaxxals. Ele ordenou a morte de todos, homens, mulheres e crianças. Todos os Zaxxals deveriam ser exterminados, principalmente a criança híbrida que crescia no ventre de Zal. Rex ordenou o massacre dos Zaxxals e a morte do filho de Amanda. Tudo isso pelas suas costas. E esse era o real motivo da invasão e do desejo de vingança
de Monax. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 17 de Invencível é diferente. É uma novela sci-fi. Praticamente um Star Wars ou Duna no meio da história de Invencível. O foco do roteiro é contar essa história como um épico, com drama, guerras e traições. E é um bom roteiro, inclusive feito numa narrativa que vai contando o todo aos poucos, que vai criando cada vez mais surpresas. Mas é totalmente diferente do padrão da história do Invencível até agora. Então pode gerar um pouco de gosto pessoal. Eu particularmente gosto desse volume. A única coisa que me incomoda, como sempre, é a arte do Cory Walker. Mas é entendível pessoas que talvez não gostem dessa história. Mas de qualquer forma, essa não é a única HQ paralela da série, e uma nova história focada nos Guardiões do Globo vem por aí antes de voltar à série principal. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.